Trecho do livro Cacaverá, da série Tembetá. Somos todos filhos da terra. A tradição guarani possui uma filosofia milenar e complexa que é sintetizada em um conjunto de cânticos que formam o Aivu Rapita, que significa os fundamentos do ser, que falam de 4 princípios cosmogônicos que sustentam sua visão de mundo. A começar pelo universo, onde na tradição ancestral existem 3 figuras para evocá-lo. A primeira delas é Nhamandu, cuja tradução é inominável, aquele que nenhum nome abarca. É o sagrado mistério e a própria vida que nos impulsiona. O segundo nome importante é Quaraci, normalmente traduzido como Sol, o que levou à associação da cultura tupi-guarani com culturas que veneram o Deus Sol. Disse que esse sagrado mistério se desdobra em Quaraci, onde Quara significa emanação e Si significa mãe, formando emanação-mãe. É dito nos cantos que esse sagrado mistério se apresenta como emanação e uma luminosidade, e que nesse desdobramento Quaraci se faz Tupã, que é um termo do nosso conhecimento. Tupã é o aspecto onde Tu significa som, e Pã, o desdobramento e expansão. Alguns estudiosos comparam isso com o Big Bang, mas não é bem isso que os tupi querem dizer. Eles se referem ao aspecto manifesto do Criador, pois Nhamandu é o aspecto imanifesto, o grande silêncio. Podemos supor que Nhamandu é o aspecto subjetivo e Tupã a expressão objetiva, a manifestação. Esses são os aspectos mais importantes para se entender como a filosofia tupi apreende o universo. A tradição ancestral diz em um segundo momento que somos um desdobramento desses aspectos, que nós somos tupi. Mas o que é um tupi? Apesar dos estudiosos erroneamente se referirem aos tupi como etnia, a palavra tupi significa som assentado. Som mais assento. Estar assentado é estar no corpo físico, que é o assento de uma essência chamada som. Não o som como o reconhecemos, mas o som no sentido de consciência vibracional, que é igual à alma, ou seja, a alma encarnada. Assim, tupi é a alma encarnada. Dessa forma, a definição de homem no sentido de ser humano é o som como alma de vibração, de essência. A alma é o som no sentido espiritual, ancorado no corpo físico, que é chamado pi, ou assento. Isso é o ponto mais importante na filosofia tupi-guarani. A sua medicina, a maneira de conceber a estrutura social é a partir dessa crença. Tudo o mais vai se apoiar nesse princípio. Outros cantos que falam do homem, do ser, dizem: nós tupis somos uma essência vibratória, sagrada e divina, habitando temporariamente um corpo que também é vivo. Isso, na tradição tupi, é a causa do sofrimento humano. Uma vida do corpo que tem vontades e desejos instintivos que só atendem à sobrevivência do corpo. E por outro lado, a vida da alma tem um saber, um princípio mais abrangente, mas que carece ser cuidado. Precisa ser olhado e reconhecido no nosso interior para que possa ser expandido como o sol. A tradição tupi desenvolveu um método ou técnica para trazer esse ser que deveria comandar a casa e fazê-lo se expandir, ser nutrido e cuidado. Desenvolveu um sistema para cuidar do ser. Assim, a segunda parte desses cantos fala do som do homem com essência luminosa e vibratória. Já o terceiro fala da terra, que é um desdobramento de Nhamandu, um sonho do Criador. Ele sonha a terra, e não só ela. Sonha também as estrelas e todos os mundos, porque cada estrela é um mundo.
O que vemos no céu à noite é um sonho do Criador, assim como a própria terra, nós, seres humanos, e a casa que vivemos. Alguns cantos dizem: a mãe terra Nhandesi é um sonho. Onde Nhande significa nosso e Si significa mãe. Diz a tradição que a Mãe Terra se manifesta e se expressa com um propósito, como se contivesse um programa. É isso, ela vem com um programa, brincando como Windows, não é? Não é um sonho qualquer, é um sonho vivo, que se manifesta como projeto. Esse projeto, ou programa, é chamado harmonia. Por isso a Terra, e não só ela como as estrelas, já trazem a qualidade da harmonia. A lógica é a seguinte: nenhum pai e nenhuma mãe geram um filho para que ele sofra. É o mesmo com a Mãe Terra. Há um canto que diz ainda que tudo que o ser humano tem que fazer é respirar com a Mãe Terra e caminhar de cabeça erguida, porque todo o resto já lhe foi dado. Só precisamos seguir a inspiração que a natureza nos evoca. Essa é uma das mensagens mais importantes dos cantos sagrados. Mas como se acessa esse programa? Existem chaves que nos conectam com o coração da terra, com as águas, com o vento, com o fogo, ou seja, os 4 elementos. Para você se conectar com os pais primeiros, a terra, o ar, a água e o fogo, e para acessar o programa da harmonia, as chaves ou palavras mágicas que conectam com essas 4 forças, ou melhor, entidades, são 2. Ikuporã e Aguyejevet, que traduzo por reverência e gratidão. Ressalto que para nós, seres humanos, acessarmos o programa da harmonia da Terra, temos somente que cantar agradecendo ao dia, à vida, à noite, à lua e às pessoas. Se forem estudar os cantos tradicionais guarani, irão perceber que 90% dos cantos guaranis são de agradecimento ao dia, ao trovão, à tempestade, à chuva. E então nos perguntamos: como assim agradecer a tempestade? Sim, é preciso agradecer porque ela tem um papel importante na vida. Tem a tarefa de vivificar a terra e torná-la fértil para a agricultura. É fundamental agradecer, porque quanto maior a reverência e gratidão com essas forças, mais cresce o Avá no ser interior, e mais ele comanda o Pi. Como sabemos, o corpo tem sua tarefa e sua função. Outro aspecto do Aivo Rapita trata do nosso propósito na Terra. Há vários mitos, fábulas e contos que procuram dar explicação para isso. O propósito na mitologia é muito simples e diz: quando Nhamandu se desdobra, quando emana a energia da vida como o Quaraci, vai criando as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra. Cria as estrelas, mas no coração, na superfície destas, é preciso criar também outras coisas. E então ele sonha o ser humano para ser o co-criador, para cuidar do jardim e da casa, porque ele, o Criador, tem milhões de casas para criar e cuidar. Assim, combina com o ser humano que, enquanto ele cuida do todo, o ser humano deveria cuidar da casa, se expressando e se manifestando como Nhamandu, criando e modelando sempre com a ajuda dos seres da terra. O propósito do ser humano, nesse sentido, é ser co-criador e jardineiro, tendo como auxiliares seres de grande capacidade, que são os espíritos da natureza, isso é, os espíritos da água, do fogo, da terra e do ar.